Todo mundo sabe que em Jurassic World temos 4 dinossauros carnívoros mais respeitados e absurdos da franquia: o T-Rex, mais conhecido como Rex, Giganotosaurus, Indominus Rex e o Spinosaurus. Mas de tantas discussões, qual desses 4 é de fato o que recebe a categoria de um mais forte? Nesse vídeo irei analisar cada um de forma individual, usando argumentos encontrados na minha análise dos filmes, séries e também nas pesquisas da própria fandom. Lembrando que é a minha opinião e debates são feitos com respeito, não com xingamentos, beleza? Então, dito isso, bora lá. Primeiro, iremos analisar a Tiranossauro Rex, de 30 anos de idade. Em questão de força física, ela já se provou ser forte o suficiente para empurrar os Giganotossauros, vencer um duelo de mordidas contra o Indominus Rex e também arremessar um carro, quebrar sua jaula que eram de fios de aço, e a sua qualidade é a sua resistência, porque, meu Deus, o tanto que essa bicha já apanhou não tá escrita. Já tomou um pau da Indominus pro Giga, tomou um supapo de Atrociraptors e, mano, ela apanhou, teve dificuldade com Velociraptors. Cara, essa apanhou muito, hein? O seu auge, segundo o diretor de Domínio, foi em Jurassic World Dominion em 2022. Em questão de batalha, ela não é muito boa contra animais do porte dela, visto que quando ela lutou contra outra Apex de seu porte, ela foi humilhada, não uma, mas 2 vezes. Além de que, ela viveu a maior parte do seu tempo em uma jaula, e quando foi mudada para o Santuário da Biosyn, que tentava representar um habitat mais parecido com o animal real, ela não conseguiu se manter no topo da cadeia alimentar, e além de que a sua visão é baseada em movimento, que a prejudica contra dinossauros que se tornam camuflados, né, que propensa a tomar emboscadas. A Rex só tá viva por muito tempo porque ela viveu em jaulas com presas pequenas, pois se ela vivesse em um ecossistema parecido com a de Hell Creek, ela teria morrido contra outro dinossauro. Então nas posições, a Rex fica em último lugar. Agora vamos analisar a Indominus Rex, que tem um armamento muito grande, mas a falta de experiência é a sua maior fraqueza. Ela sempre viveu em uma jaula. A sua única batalha foi contra o seu irmão mais novo, quando eles ainda eram filhotes, ou seja, a sua batalha mais mortal até o momento que ela fugiu da jaula foi contra o seu irmão, que na época eles provavelmente eram menores que uma pessoa. A Indominus Rex tem agilidade extrema para o seu tamanho, braços fortes, garras afiadas, mordida poderosa, camuflagem, pode alterar a temperatura corporal ficando invisível para a visão de calor ou câmeras que gravam calor corporal, porém a sua falta de experiência contra outros dinossauros de porte parecido a deixam em alta desvantagem, mas provavelmente ela superaria a Rex em seu auge, no caso a Rex do filme de 2022. Ao contrário do Giga ou do Spinosaurus, a Indominus não viveu em um ecossistema que ela precise caçar, batalhar por território ou por rivalidade. Ela era alimentada, sua jaula era seu único território sem nenhum rival. Então depois da briga contra o seu irmão, ela nunca mais precisou lutar contra nenhum outro predador de porte parecido. Podemos dizer que a Indominus, mesmo com uma extrema inteligência, por não saber como agir caçando, ela seguiu 100% do seu instinto, visto que ela caçava por esporte sem se alimentar e atacou a Rex de forma desesperada e totalmente aleatória. Não sabia como lidar com a Blue em suas costas, tanto é que quando ela não conseguiu, ela ficou rugindo pro nada, como se pensasse, o que eu faço agora? E logo ao ser dominada pela Rex, ela não conseguiu revidar os golpes e ficou distraída. Então nessa lista eu coloco a Indominus em terceiro lugar, acima da Rex. Agora o Spinosaurus de Jurassic Park 3 e também o que apareceu na série. Ele é o dinossauro mais superestimado na minha opinião, mas tudo bem. Ele é muito legal e ele é bem forte, bem ágil. Matou um T-Rex sozinho, que esse T-Rex era uma Apex dominante da região, porém, acredito que ele fica acima da Rex e da Indominus por saber lidar com pressão. Ele sabe se defender de carnívoros de seu porte, já que ele matou um Tiranossauro sozinho, dominou uma parte da Ilha Sorna e quase matou outro Tiranossauro, mas acaba aqui. Ele sabe como caçar de forma boa e estratégica, sem precisar ficar atacando de forma aleatória e totalmente desesperada. Mas um exemplo, contra o T-Rex da série, onde ele quase matou aquele Tiranossauro, acredito que não foi tão mérito dele, por causa de 2 coisas. Naquela luta tinha mais outros dinossauros atacando o Tiranossauro, porque eles, incluindo o Spinosaurus, estavam sendo controlados. E falando em controlados, o Spino não estava nem controlando o próprio corpo, afinal, ele estava sendo manipulado. Mas quando ele não estava mais sendo controlado, ele perdeu no mano a mano contra o Tiranossauro. Mas ele estava confuso. Teve uma parte que ele teve um tempo para processar a ameaça, e ele ficou parado ali olhando por
por Tiranossauros, mas na hora do mano a mano ele foi humilhado e também fugiu. Então para mim ele supera a Indominus do filme, que não tinha experiência e também não estava 100% adulta, e ele também vence a Rex. Agora o Giganotosaurus, para mim talvez o Apex mais forte de todos. Ah, mas ele quase não fez nada. Claro, ele mal teve tempo de tela primeiramente, o filme nem coloca ele direito, mas o Giga, acredito ele ser o mais forte porque a sua resistência foi provada como absurda. Ele tava com uma doença que causava exposição e desgaste da gengiva, a perda de tecido mole, redução na força de mordida, tonturas e desorientação, e tudo isso ele conseguia caçar sem dificuldades, bateu na Rex inúmeras vezes e só perdeu porque ele era 2 contra 1 e também pela ajuda lendária do roteiro. O Giganotosaurus sabe lidar em um ecossistema com outro Apex e se manter dominante, como o Spino, diferente da Indominus e da Rex que viveram em jaulas por quase toda a vida. O Giga usa sua força, agressividade e velocidade e mais para criar emboscadas, já que geralmente ele aparece de forma surpresa, sempre de forma inesperada, e voltando, ele fazia isso tudo com uma doença dentária, no caso a doença do dente irregular, que causava várias coisas, e nisso tudo ele lutava. Creio eu que se ele não tivesse a doença, ele seria o mais poderoso da franquia. Ah, mas e o The-Rex? Cara, eu nem tô falando do The-Rex aqui porque ninguém liga pro The-Rex. Levando em conta os animais que apareceram nos filmes e seriados, o Giganotosaurus é o mais forte na minha opinião. Agora, se levar em conta o auge de todos, a lista seria: em quarto lugar a Rex, em terceiro lugar o Spinosaurus, em segundo lugar o Giganotosaurus e em primeiro lugar Indominus Rex, que estaria adulta e dominando a Ilha Nublar. Mas agora você, qual a sua lista? Comente aí embaixo, lembre-se de manter o respeito e também se inscreve no canal e deixa seu like aí que ajuda o YouTube a recomendar mais o canal, levando a curiosidade e a ciência ainda mais além. Então muito obrigado e agora falou!